E aí, galera, beleza, beleza? É nós de novo aí para mais um episódio do Prof Play, o podcast que veio mudar a bagaça toda. É nóis, garoto! Meu guerreiro, grande satisfação, moçada, tá com vocês. E hoje trazendo um tema, ai meu pai, me dá até um gelo na espinha, credo em cruz. Vamos falar do Lázaro. Ave Maria, não é nem o Ramos, hein? E não é nem aquele que Jesus curou. Antes fosse. Mas, Carlão, dá o papo do nosso querido patrocinador pra galera, por favor. É isso aí, meus amigos. Estamos aí, né? Sempre lembrando você que tá querendo tirar carteira de motorista, a tal da CNH, na categoria A, na categoria B, na categoria AB, procure a Zap Autoescola lá na cidade de Garça. Procura a galera lá, o meu amigo Flavinho, parceiro, meu irmão, ele vai arrumar um grande desconto para você. A Zap Autoescola fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, ali no centro da cidade da Garça. O telefone é DDD 14 3471 0662. Tá na tela, hein? Ó, os caras. E se alguém chegar pra você e falar truco, o que você faz? Zap! Pá de zap! Não vai. Que é isso, os caras? E aqui, ó, é carro novo, hein, moçada? Não é aqueles trupé velho batendo na mamona, não. É Onix, é Polo, é só nave. Pra você aprender redondo, não vai fazer nem força, tem simulador, tem aula à noite, é um veneno, irmão. Esse negócio de simulador, né? O cara paga a autoescola só pra ela jogar o videogame, cara. Louco. Cara, antes da gente começar a falar desse lazarento, desse Lázaro aí, Deus o livre. eu preciso falar um negócio que você... Meu pai, o seu Almeida, é um espectador aqui do Prof Play, né? E o meu pai viu a combinha aqui, viu nós falando de como meu pai é apaixonado em carro antigo. Então, pai, tamo aqui, tamo junto e nós vamos em breve fazer um episódio só falando de carro antigo. O senhor faz umas fotos da Bonanza aí que eu quero colocar aqui pra nós. Trazer ele, pô. Cara, meu pai reformou a Bonanza. Eu vi a foto. Que é isso, mas ficou coisa linda, hein? Carro de patrão. Quando ele vier com a Bonanza aí, nós saímos a Bonanza, a TL e a sua combosa. Ave Maria da quadrilha. E vamos lá, né, moçada? Vamos lá daquele jeito. O Brasil parou para assistir a saga do tal do Lázaro. E não é o que Jesus falou para levantar e andar, né? Então, nós vimos um negócio louco. Coisa de filme. Não duvide, em breve vai sair um filme do Lázaro. Já tá sendo conversado. Vai sair o filme do cara, certeza. Não sei a quem vai deter os direitos, ou se eles vão só trocar o nome e fazer a história. Sim. Mas eles vão fazer o filme do cara. O cara lá no interior do Goiás tava metendo a barbárie pra tudo que é lado, já tinha sido condenado, já tinha sido preso, a justiça liberou, o cara fugiu da cadeia. Você sabe por que liberaram ele de primeira? Não. Boa conduta. Mas o cara não tinha um laudo psiquiátrico dizendo que ele era um psicopata incorrigível? Tem que trazer um delegado aqui. Você vê mas eu li boa conduta. Pô, é demais, né? Boa, mas enfim, a justiça no Brasil ela tem alguns elementos um tanto quanto complicados. E esse cara começou aí a matar pessoas, sequestrar. Teve uma família que ele matou a família, sequestrou a mulher, estuprou a mulher, matou a mulher depois. E, bom, barbárie total. E aí colocamos a força policial com agentes da Força Nacional, que são cedidos aí pelo governo federal, mas a polícia do estado de Goiás, atrás do cara, salvo engano, se eu não vi o número errado, perto de 300 policiais. Mais de 20 dias, né? 2 helicópteros, buscas diurna e noturna, tiveram que fazer o acampamento dos polícias numa escola. Pra
Você vê o tanto de gente que tinha para pegar um caboclo. Vi quase um mês. O que você me fala disso? Cara, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a espetacularização do caso. Veja, isso é muito louco. Na década de 1930, nos Estados Unidos, um jornalista, isso é uma coisa inclusive muito famosa para quem estuda comunicação, ele equipou o estúdio dele com efeitos especiais, com sonoplastia, com gente que fazia vozes, e ele começou a narrar uma situação de que os Estados Unidos estava sendo invadido por alienígenas na década de 1930. E o povo acreditou. E um monte de gente saiu correndo, se despediu, chorou, fez barbaridade, gastou dinheiro que não tinha. E aí, claro que logo depois foi dito que se tratava, na verdade, de uma narrativa de ficção, mas ali a comunicação como área do saber descobriu uma coisa: a desgraça vende muito. O Datena tá aí para provar, né? Uma coisa muito interessante: uma vez que notícia ruim vende muito, a notícia ruim, além de vender muito, deturpa o olhar para as coisas que são necessariamente mais importantes de serem olhadas, como, por exemplo, a CPI. Me parece bastante complicado, no cenário político que nós estamos vivendo, o caso do Lázaro ter roubado a cena do jeito que roubou. Não acho que não deva ter visibilidade, mas acho que houve uma visibilidade desproporcional em relação a um outro tipo de problema que a gente está vivendo, que é de maior gravidade, maior seriedade. Veja só que coisa curiosa. Umberto Eco, literato italiano, falava o seguinte: quando você vai construir uma narrativa sobre realidade, essa narrativa sobre realidade, para se tornar mais interessante, ela incorpora elementos de ficção. Elementos, por exemplo, de distribuição do jeito que você conta a história. E fizeram isso no caso do Lázaro, não sei se você percebeu. Uma coisa que era feita, era sempre contado de maneira episódica, de tal maneira a você esperar o próximo episódio. Sim. Outra coisa muito curiosa, que é uma coisa que a ficção faz e que a narrativa por detrás do Lázaro, que o jornalismo fez também. É tudo contado dentro de um jeito que escapa, digamos, a visão mais técnica do problema, para fazer com que aquilo seja montado de maneira cinematográfica. As imagens de helicóptero, as imagens do cerrado, as imagens dos acampamentos, os depoimentos de vizinho, de família, do pai. Então foi feita uma espetacularização de tal maneira que ele começou a ser chamado de serial killer. Eu não tenho propriedade para dizer se de fato o Lázaro foi um serial killer. E para colocar uma espécie de, digamos, emblema em relação ao que foi o caso do Lázaro, ele não foi apenas detido, ou ele não foi apenas morto num confronto policial, o que pode acontecer, diga-se de passagem. Ele foi morto num confronto policial com mais de 30 tiros no corpo. 38. Quase 40, portanto. Isso mostra, portanto, e aí a imagem dos policiais comemorando, dele sendo literalmente jogado dentro do carro e depois jogado dentro da maca, toda essa produção de imagens, eu acho que nos coloca num debate interessante, que é justamente a espetacularização da desgraça que acontece no mundo e acontece no Brasil com muita ênfase. Você está entendendo? Uma coisa que me deixou meio apavorado, e aí eu já passo para você, foi o seguinte: eu vi que a mãe do Lázaro solicitou que ele fosse sepultado num jazigo,
terreno lá, junto com o irmão do Lázaro, que já foi morto, que já morreu, não sei por que causa. O irmão do Lázaro se chamava Deusdete. Esse nome é um nome muito específico, bem de vez em quando você vê esse nome, mas eu tenho um certo apreço pelo nome Deusdete, porque é o nome de um personagem interpretado pelo Caio Blá em Carandiru. Não sei se você lembra desse personagem. Sim. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi esse nome. Deusdete. E aí, olha como que essa coisa do espetáculo vai entrando na sua mente. Eu vendo o vídeo, a porra da câmera lá no túmulo do Deusdete, na cruz está escrita a data de nascimento dele. 7/3/91. Sabe quem nasceu 7/3/91? Eu. Rapaz, me deu um frio na espinha. Eu falei, Nossa Senhora da Aparecida, o que tá acontecendo? Te juro por Deus, cara, eu fechei até o vídeo. Eu falei, nossa, que coincidência macabra, Deus me livre e guarde. Você acredita, velho? Pode bater aí na fonte, não é história da carochinha, não, é verdade. Cara, é muito louco isso, né, bicho? Mas hoje é foda. É foda. Você nasceu nos anos 90. Eu nasci nos anos 70. Nossa Senhora da Aparecida. E essa diferença é uma diferença em um período muito importante. E tenso, né, cara? É como... Eu vou fazer um paralelo, assim. É como um cara que nasceu em 1930... ele tem uma visão da Segunda Guerra Mundial completamente diferente de um cara que nasceu em 1955. Sem dúvida nenhuma. Certo. Claro. Então, você não viu a década de 90, porque você era criança. A sua impressão dos anos 90 é diferente. E nós tínhamos grande exaltação nos anos 80, mas principalmente nos anos 90, em vários momentos, com relação a indivíduos das forças policiais que matavam bandidos. Certo? Essas pessoas eram vistas como heróis. Muita gente viu os policiais que entraram lá no Carandiru, na época o governador do estado era o Luiz Antônio Fleury Filho, salvo engano da minha memória. E muita gente via a ação da polícia e aqueles policiais como heróis. Eu vi o meu avô falar que eles estavam que mataram pouco. Por causa do Carandiru, você tá falando? Certo, eu vi aquilo. E então o espetáculo de polícia matar bandido é uma coisa relativamente muito recente no Brasil. Porque se a gente puxar na história, você conhece muito mais história do que eu, o grande espetáculo que foi, por exemplo, a morte do Lampião. Foi um grande espetáculo midiático, certo? Mas isso nos anos 90 era muito comum. Você tinha reportagens do Jornal Nacional exaltando a ação de policiais que agiam com a tal da truculência. E depois, nos anos 2000, nós temos o início de uma mudança de perspectiva. Né? Onde você começa, e muita gente distorce, mas a gente começa a verificar que aquele indivíduo que cometeu um ilícito, cometeu um crime, que seja um crime bárbaro, como as coisas atribuídas ao Lázaro e tal, essas pessoas também têm direitos. E se a gente tirar estes direitos, nós voltaremos ao olho por olho, dente por dente. O que é um retrocesso absurdo. Então eu vejo que o que aconteceu com relação à mídia, à venda, tudo que você falou, concordo em grande parte. Eu só não concordo com um aspecto de toda a introdução que você fez, que é a seguinte: a mídia dar mais espaço para o Lázaro do que para a CPI. Isso não é
um elemento incomum no Brasil. Ah, sim, claro. Isso não é incomum, é completamente esperado. A gente querer que fosse o contrário seria, na verdade, mais um lance... De fé, né? Né, de achar o certo, de querer aquilo que entendemos que é correto, porque é assim, e veja, eu disse isso ano passado, quando eu fazia os vídeos sozinho pro YouTube, e certa vez eu falei, o brasileiro é maldoso, é cruel, é violento. Nós não somos esse povo gentil que muita gente acredita. Morre muito mais gente aqui no Brasil do que na guerra no Iraque, malandro. Certo? Aqui a coisa, o chicote estrala bonito. E quando começou a rolar essa perseguição ao Lázaro, eu falei pra minha esposa assim, vou matar ele. Eu já sabia que ia matar ele também. Aí ela falou assim, será? Eu acho que não, porque tá tendo muita repercussão. Falei, não vão matar, vão executá-lo. Na hora que pegar, os caras vão picar a bala. E, pô, você deixa 300 polícia correndo atrás do cara, 20 dias, passando tudo aqueles perrengues, com toda a mentalidade que nós temos. Você acha que ia ser diferente? Claro que não. Você acha que ia ser diferente? Pô, e aí mataram o cara. Aí eu vi muita gente postando na internet que era um absurdo terem matado o Lázaro daquela forma. Eu não vou discutir se é um absurdo ou não. Só que é normal. Estamos no Brasil. Isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Sacou? Eu acho isso um negócio, pô, era esperado. Sim. Era esperado. Um lance que eu fico muito na cabeça, eu lembro muito dessa filósofa judia, nesses casos, que foi a Hannah Arendt, quando esse tipo de coisa acontece. Vamos falar um pouquinho aqui, só para não ficar com muita cara de aula também, mas só para, né, a gente colocar luz no que se trata. Hannah Arendt, uma filósofa judia, fugida para os Estados Unidos quando o Holocausto ou quando o extermínio antissemita contra judeus começa a se tornar um evento de maior gravidade e proporção na Europa. E aí ela vai se tornar uma pessoa muito célebre por escrever livros que explicam sobre a origem dos totalitarismos no mundo. E aí, inclusive, o livro propriamente, A Origem do Totalitarismo, ele vai fazer uma espécie de prognóstico de quais tipos de civilizações que poderiam ser totalitárias pós-Segunda Guerra, e ela aponta para civilizações grandes, porque você aplicar o totalitarismo do jeito que foi aplicado, você tem que ter gente para matar. E aí você mata uma parcela da população, cria uma ameaça e um medo simbólico no cotidiano e cria uma geração de gente ordeira, que fala amém para qualquer coisa, inclusive para as atrocidades. Uma coisa que a Hannah Arendt provou na origem do totalitarismo era as pessoas que trabalhavam no Holocausto, ligando gás, puxando sangue, não sei o que, eram pessoas normais. Sim. Tipo, iam ao cinema, comiam pipoca, comiam pizza fim de semana, e que, portanto, a maldade que está incutida em todo mundo, ela ganha um espaço muito fértil de proliferar quando você tem um cenário social e político de medo vigente. Essa é a teoria da origem do totalitarismo. Mas mais tarde, há um caso muito interessante, que é o caso do Eichmann. Quando a Alemanha nazista percebe que vão perder a guerra, que estão combatendo em várias frentes, que já tem a entrada inglesa combinada com a entrada soviética, com a entrada dos Estados Unidos, grande parte do alto escalão nazista começa a fugir da Alemanha. E um cara em especial foge para a Argentina, que é o Eichmann. E esse cara fica desaparecido muito tempo. Eichmann, um dos arquitetos do projeto de extermínio nazista. Só que a certa altura pegam o Eichmann. E aí ele vai ser condenado, evidentemente, num tribunal de Israel,
E aí fica um grande debate. O que a gente vai fazer com o Eichmann? Como é que você compatibiliza delito e pena no caso de uma pessoa onde o delito está articulado ao assassinato de milhões de pessoas? O que vai fazer? Aí vai trucidar ele em milhões de pedacinhos também? O que a Hannah Arendt fala? E aí que está a grande sacada para a gente conectar com o Lázaro. Ela fala o seguinte: se a gente fizer com o Eichmann a mesma coisa que ele fez com a gente fica igual a ele. E no processo de civilização, a gente tem que procurar progredir, não regredir. Que é a coisa do Código Italião que você acabou de falar, o olho por olho, dente por dente. Então, em relação ao Lázaro, quando eu soube, assim, quando eu vi que ele tinha sido assassinado, com aquela cena que jogaram o corpo, vou te falar do ponto de vista passional. Aquilo não me provocou tristeza. Se eu falar pra você que eu fiquei triste porque ele foi assassinado com 38 tiros, eu tô mentindo. Não fiquei. Agora, aquilo também não me provocou nem alegria, nem satisfação. Fica um sentimento de fato muito sobreposto e muito ambíguo. Porque, no meu modo de entender, eu não tenho direito de ficar triste em função de quem ele matou, de quem ele estuprou, dos latrocínios, dos assassinatos, mas também, por outro lado, eu não tenho direito de comemorar porque eu lembro muito da Hannah Arendt. Porque eu acho que uma comemoração, no sentido de ter um cenário ideal, que evidentemente não aconteceria, caso houvesse um combate onde ele fosse levado a julgamento e tivesse acoplado aos seus delitos uma pena legítima segundo o Código Penal brasileiro. Isso que faria eu comemorar, porque aí eu veria uma polícia técnica, uma missão bem sucedida e um julgamento segundo os nossos protocolos modernos de lei e de Código Penal. Entendeu? Então, eu não sei você, quando eu vi que de fato ele foi morto, e, claro, não sou legista, mas me parece que pelo número de tiros ele foi morto, assassinado, não foi simplesmente uma questão de conflito. Quando eu vi isso, eu não senti nenhum tipo de constrangimento no sentido de não ter comemorado, não ter me alegrado. Mas, por outro lado, eu queria que essa história tivesse tido um final diferente. Realmente, se eu falar pra você que eu fiquei chateado com a morte dele, é mentira. É mentira. É mentira. E a gente não tá aqui pra mentir nem pra fazer média. Mas comemorar a morte eu não consigo. E apesar de ter lido a Hannah Arendt na graduação e achar a obra dela incrível. Umas letrinhas miúdas, né, cara? Rapaz, pensa num livro que dá trabalho. Um livro que rende, né? Mas li junto com o professor, fez a gente assistir aquele documentário da arquitetura da destruição. Peter Coyne. Que também é Nossa, isso incrível do ponto de vista de mexer com você e tal. Mas te deixa na bad. Inclusive fica a sugestão aí. Você que é vestibulando, você tá de férias, você quer ter contato com algum material, tá certo? Na posição de espectador, que você pode aprender descansando, assista a Arquitetura da Destruição, de um diretor polonês, se eu não me engano, que é o Peter Coyne. Explica como que se deu a escalada de produção de símbolos para a Alemanha nazista se tornar a máquina de assassinato que se tornou. E sinceramente o que vem na minha cabeça, porque eu saber que ele seria executado daquela forma, e eu quero deixar claro, antes de mais nada, que aqui eu não vou estabelecer nenhuma conduta de repúdio, de repressão, nenhum julgamento moral acerca daqueles policiais que tomaram a atitude, certo? Que estavam lá
porque realmente todo o cenário é para aquilo. Todo o cenário vai vir num processo. É uma construção óbvia. Mas eu não consigo comemorar a morte de pessoas, e eu entendo, tal qual diz a Hannah Arendt, que isso seria um retrocesso, mas a minha inspiração para não comemorar a morte das pessoas, ela é bem mais básica, que é o ensinamento de Jesus Cristo. Se você acredita nas palavras de Jesus e comemora a morte de pessoas, é melhor você ler o Novo Testamento de novo. Né? Eu acho que você não leu direitinho. Mas, enfim... Mas é verdade, é bem isso. Isso é um dia a gente pode discutir essa parada aí. Acho muito legal. É um negócio firmeza para nós. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar... Cara, durante muitos anos mesmo, uns 12, 13, eu dei aula todo ano nos cursos que preparavam alunos para ingressar na Academia de Barro Branco. Eu dou para PM. Para ser oficial da polícia. E eu sempre disse para eles que é extremamente importante para aquele que desempenha a função junto à força policial entender que ele não está ali para efetuar aquilo que ele entende como correto, e sim para cumprir a justiça. De que nós temos meios para até mudar as dinâmicas de justiça, mas nós temos que cumpri-las. E aí, eu vejo de forma muito simples, e eu vou falar isso com o coração muito tranquilo. Me perdoem, mas 20 dias. 300 indivíduos da força policial, com uma série de instrumentos. Demorar 20 dias para pegar o cara, nós precisamos repensar a preparação da nossa força policial. Nós precisamos repensar. Porque, companheiro, não dá. Estradas fechadas. Quem que ia dar carona pro Lázaro? O Brasil inteiro vendo a cara dele na TV o dia inteiro. O caboclo não tem dinheiro para ir numa clínica clandestina e fazer uma plástica e mudar de cara. É tanto que das últimas coisas, ele roubou 30 conto, um carregador de celular e um queijo. Pô, olha só, quer dizer, ele tava só fugindo. Era uma caçada. E são 20 dias para pegar o cara. Eu não sou, por mais que eu seja do interior, tenha aí vivido algumas coisas no ambiente da roça e tal, eu não sou um especialista de acampamento, de nada assim, mas cara, ele toda hora estava indo nas chácaras, nos sítios, nas sedes, procurar coisa para comer, procurar esses negócios todos. Não dá pra gente achar que efetivamente o rastro dele era impossível de se pegar. Demorou pra caramba. E eu entendo que isso é um alerta. A nossa polícia tem dificuldade para muita coisa. Certo? E volto a dizer, não estou julgando aquelas pessoas que lá estavam, e sim todo o processo de preparação, que é um processo complicado. E eu tenho que lembrar de um comentário que eu vi aí, de um cara que é um ícone no Brasil, o Tirulipa. Você viu o que o Tirulipa falou? Não. Do assassinato do Lázaro? Que o cara ficou fugindo de 300 policial, com um helicóptero, com óculos de visão noturna, com não sei o que, e só conseguiram pegar ele por causa da sogra.
E sogra, que sogra é um negócio perigoso. Ô, minha sogra, um beijo pra senhora, pelo amor de Deus, né? Porque olha, quando a sogra quer te ferrar, hein? Olha o Lázaro. Inclusive, não sei se você sabe, uma vez casado, mesmo que divorciado, não existe ex-sogra. A tua sogra é a tua sogra pra sempre, até o momento que o seu ou ela bater as botas. Então eu tenho duas. Eu não sabia se a mãe da sua ex-esposa é viva, mas você tem duas sogras. Yes. Ou seja, a sua costa tá magrinha, velho. Ai. Eu que não ando na linha, não. Ai, pai amado. Mas, cara, é isso, assim. Eu sincero, o caso do Lázaro é um caso emblemático. Mas, cara, quantas vezes você já gastou tempo assistindo o programa do Datena? Poucas vezes. Ou aquele outro cara que faleceu, o Marcelo Rezende. Pô, verdade. Lembra daquele cara que ele falava, corta pra mim? Lembra aquele cara? Dá trabalho pra fazer! Então, pô, aquele cara era mais caricato em algumas coisas. Tem um balanço geral, linha direta, que é a coisa do jornalismo policial, né? Cara, se você assistir o programa do Datena, um dia, você vai ver que a dinâmica do Lázaro, ela acontece na Grande São Paulo, em outras capitais, todos os dias. Todos os dias. E quando a polícia não pega, o povo pega. Tem muito linchamento no Brasil. Muito linchamento. E isso é extremamente incentivado. É verdade. E tá na nossa cultura. Pô, quando você era moleque, alguma vez na vida você participou daquele evento religioso onde as pessoas faziam o tal do malhar o Judas? Já vi acontecer, nunca participei, mas já vi. Quando eu era criança, aquilo, rapaz, era empolgante. A gente ia, os adultos, pra rua, costurar os bonecos, e aí chegava uma certa hora, vai, e aquela pancadaria, e o pau quebrando, e não sei o que e tal. Olha, eu fui criado de jeito na cultura do linchamento. Você chegar num momento onde você consegue colocar isso num ponto de reflexão e pensar, cara, não é porque eu fui criado assim que tem que ser assim, é um negócio difícil. Claro que é. É um negócio muito louco. Porque você está, inclusive, constrangendo suas bases, sua história, sua trajetória. É muito desafiador fazer isso. É complicado. E no caso do Brasil, da situação do povo brasileiro, sinceramente, eu vou te falar uma coisa, hein? O Lázaro levou uma boiada. O Lázaro saiu no lucro. Porque se o povo pega, fica pior. O quê? Procura pra você ver o tanto de gente que escreveu na internet que não deviam ter matado, que deviam fazer ele sofrer. E aí você vai ver a pessoa que tá postando, você vê lá, Dona Neuza, 73 anos. Sabe aquelas coisas assim? Tia Maria, bababá. É só gente que gente boa, aquela tiazinha que faz o bolo gostoso. Uhum. E de repente, maluco, o pau quebrando. A coisa é terrível. Terrível. O povo brasileiro é cruel. Eu digo pra você sem medo. Dessa história do Lázaro, eu tiro duas coisas muito importantes. Coisa 1, a nossa polícia precisa preparar melhor. Precisa preparar melhor, porque gastaram fortunas para pegar um cara e demorou demais. Não sou policial, não estudo estratégia, mas se sorta 3, 4 cachorros, pega mais rápido. Certo? E os cachorros pegam cada cateto aí, rapaz. Que é isso? E outra coisa, tenho certeza, Lázaro, onde você estiver, seja nas profundezas do inferno, que o capeta deve ter ficado com medo na hora que chegou o Lázaro. Porque o capeta assistiu na televisão também, o capeta falou, moiou pra mim, né? Onde você estiver, amigo Lázaro, entenda, companheiro, ficou barato pra você. Porque se sorta na mão do povo, ia ficar pior. Esse assunto é muito louco isso daí. Eu já quis ser polícia na minha vida. Eu não. Eu já quis ser polícia. E eu tenho amigos, não sei se você tem, mas eu tenho amigos de infância que viraram policiais. Tem. Eu tenho 2 amigos,
que tem nomes meio excêntricos, Oleilton e Elivelton, se eu não me engano, eu não sei falar dele, que era Danielton. Era muito difícil. Um é policial militar, o outro eu acho que ainda está na GCM, Guarda Municipal da cidade de São Paulo. E, cara, como é uma coisa de amigos, de frequentar casa, assim, de brother mesmo, que viraram policial, quando o assunto é polícia, eu falo sobre isso com muita cautela, até com certo constrangimento, para te ser sincero. Eu não sei avaliar exatamente se a polícia é esse demônio que a grande mídia diz que é. E não é só a grande mídia, nós temos instituições políticas, partidos, oposições, que fazem esta fabricação demoníaca da polícia, e não é só da polícia militar, de diversos tipos de polícia. Eu fico muito dividido. De um lado, eu vejo que existe muitos excessos cometidos especialmente nas periferias contra a juventude preta. Para você não ver isso, só se você for cego, surdo e mudo. Isso é uma questão de sensibilidade básica. Dá para ver que o chicote estrala muito mais forte no lombo de quem é pobre. É óbvio que dá para ver isso é muito revoltante. A não ser que você seja uma pessoa completamente anestesiada de Brasil, você não se revoltaria contra isso. E há, por outro lado também, uma questão que acaba se tornando uma dúvida minha, que é o seguinte: que espaço que tem o bom policial, a boa conduta, a polícia técnica de divulgação e promoção da sua imagem no nosso sistema de comunicação? Quase nada, para não falar nada. Tem, felizmente, um produtor de conteúdo que ficou muito famoso no Brasil, que é o Delegado da Cunha. Não sei se você chegou a ver o Delegado da Cunha. Sim. Tá bombando em vários podcasts aí, ô da Cunha. Vem aqui com nós, pô. Porra. Cola aqui, vamos trocar uma ideia aqui, pô. O cara é firmeza. Eu sou fã do da Cunha. Eu falo sem medo de ser feliz, porque o da Cunha, ele além de ter participação em vários podcasts, ser excelente comunicador, é delegado, portanto é formado em Direito, ele tem também um canal dele, é muito legal isso. Ele fala o seguinte, na visão dele: a polícia, que é essa polícia mais ostensiva, mais combativa, ela tinha que fazer tudo filmando. Igual é nos Estados Unidos. Por que eu faço filmando? Que é para ver que a ação policial limpa é técnica. Não tem tiro, não tem palavrão, ela é o uso da inteligência que está embasada numa investigação para combater o crime, nas suas diferentes facetas. Então, quando fala de polícia, eu fico muito dividido e eu não sei me posicionar. Não é nem que eu sou isentão ou que eu não queira me posicionar. Para mim não fica claro se eu pegar 100% de uma corporação, a maioria é idônea ou a maioria é filha da puta. Eu não sei me posicionar nesse sentido. Agora, é claro que você não disse isso também. Em relação à formação policial, o próprio da Cunha, e é aí que eu quero chegar, porque eu não tenho gabarito para falar disso, nem você. Mas o da Cunha, que é um delegado da Polícia Civil, que já foi da Polícia do Exército, que já passou por vários estilos de polícia, fala: a formação e a remuneração do policial no Brasil é uma vergonha. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E aí que vem o pá que eu queria falar e eu vou jogar para você. Não sei se você sabe, o da Cunha foi encostado. Colocaram ele atrás de uma escrivaninha, ele não está podendo mais fazer, por enquanto, ação na rua, e o canal dele também está sofrendo retaliação, boicote e investigação. Agora, se olha o canal do cara, é exemplar, velho. Tá certo? Ele mostra o dia a dia de uma polícia operando corretamente segundo os protocolos. Mas... Puta aí, que pariu. Pô, eu vejo da seguinte forma. Falar da preparação não é falar do policial. Não, são coisas diferentes. Você disse que não consegue falar
com relação à quantidade, se tem mais filho de uma égua, se tem menos, enfim. Eu, sem ter números, então obviamente uma opinião, mas na posição que nós estamos, opinião vale, porque ela expande, eu tenho que assinar embaixo daquilo que eu estou falando, eu entendo que a imensa maioria dos policiais civis, militares, federais do Brasil são ótimas pessoas. São trabalhadores que têm ali a missão de proteger a sociedade e que querem fazer isso da melhor forma possível. Ponto. Agora o problema está em como é que nós pegamos profissionais que muitas vezes não têm um grau de formação intelectual muito grande, que têm uma remuneração baixíssima, que passam por uma série de situações difíceis. Nós sabemos que tem policial que, dependendo do lugar que ele mora, os vizinhos não podem saber que ele é polícia, porque senão a família dele corre risco. Sim, isso é certo? E a remuneração desse cara é uma remuneração muito pequena. Como é que você pode falar aí de um cara ganhando 2, 3 salários mínimos para colocar a vida dele em risco para proteger a sociedade? Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo, certo? Então eu digo para você sem medo de errar. Sem medo de errar. A maior parte das pessoas que lá estão são ótimas pessoas que tentam fazer o melhor com relação ao seu trabalho. Agora, ninguém dá o que não tem. Certo? O camarada tem que muitas vezes ele pagar o fardamento. Rapaz, caiu meu microfone aqui, ó. Prende aí. Vamos fazer aqui na gambita para terminar. Mas veja, o cara, ele tem que pagar o fardamento dele. Ele tem... não são todos os policiais que têm, por exemplo, colete à prova de bala. Certo? Quer dizer, você não dá instrumental, você não dá formação, você não dá uma condição de vida que seja interessante. Então não é uma questão de ser isentão e de passar a mão na cabeça, não. Eu entendo que a gente devia remunerar... Eu acho que policial deveria começar a falar no Brasil dobrando o salário de todos. Assim, ó. Pra começar a brincar. Pra começar, primeira coisa, dobra o salário. Porque eu entendo que se a remuneração é boa, você atrai pessoas mais comprometidas. E você aumentou a remuneração, você também aumenta a cobrança. Claro, sem dúvida. Certo? E aí melhora para todo mundo. O grande problema, e isso é um problema de política pública, nós não damos a condição e cobramos. Teremos o resultado de uma polícia exemplar, maravilhosa, espetacular, e nós simplesmente não damos condição para que isso ocorra. E isso, obviamente, é um grande problema. É assim que eu vejo. Sem dúvida. E, para terminar, o amigo Lázaro foi morto daquele jeito por conta de um problema estrutural brasileiro de preparação dos agentes da força policial. Certo? Porque se nós tivéssemos uma preparação diferente... E veja, não estou dizendo que não teve troca de tiro e que ele não seria morto. Agora, como é que o cara morreu com 38 tiros, velho? 38 tiros. Quanto tempo ele ficou em pé para tomar 38 tiros? Sacou? Não fecha, claro, certo? Que seja troca de tiro. Ele atirou, eles revidaram, e aí, caiu, tá morto. Vamos continuar atirando. Saca? Não tem lógica. Não tem lógica. Esse é o grande problema. Guardado as devidas proporções, o episódio do Lázaro lembra muito os 111 assassinatos do Carandiru. Uma rebelião contida, com todo mundo na cela, que provoca mais de 100 assassinatos. Na época era o Fleury o governador, não é? Era. Inclusive, foi muito recentemente, policiais envolvidos naquela ação foram condenados. Esse ano, cara. O massacre do Carandiru foi em 93, né? Se eu não me engano. Começo dos anos 90, 92, tem aquela 93, canção dos Racionais, que é o Diário de um Detento, né? Isso. Dia 3 de outubro, 8 horas da manhã, que é uma música escrita por um poeta que é o Jocenir,
que é narrando um dia antes da rebelião e do massacre. Então, eu acho que não precisa ser nenhum grande especialista, criminalista, para entender que é um excesso, e esse excesso eu não comemoro. Não dá, né? Não dá. E aí, finalizando, retomo uma frase daquele jornalista Eduardo Sakamoto. Eu prefiro acreditar que a minha tia não é fascista. Eu acho que o Brasil está passando por um momento complicado, onde as pessoas, no desespero, radicalizam para formas de violência que são formas irracionais e impensadas. Mas eu acredito, porque eu gosto do povo brasileiro, que isso vai melhorar à medida que o nosso país voltar a progredir, se Deus quiser. Acredito também. Vamos fechar a tampa, Carlão? Também. É nóis, Queiroz. Vamos nóis. lá. Galera, muito obrigado pela sua audiência. A gente gostou demais de estar aqui com vocês. Se você tiver um tema, quiser trocar uma ideia com nós, coloca aí nos comentários, vai ser uma satisfação total. Compartilha, ativa o sininho, dá aquele like, a gente veio para ficar e estamos fazendo isso com muito carinho para vocês. É isso aí, gente boa, muito obrigado, boa noite. Ô da Cunha, cola aqui com nós então, você tá... Marcar o da Cunha. É, chega aí, mano. Não, o cara é firmeza. Zica. Grande abraço para todos, Falou, galera, valeu! Tamo junto.